Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Segundamos. Hoje é dia 9 de fevereiro e tá começando mais um ABCcast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E nessa semana com o clima mais carnavalesco de todos, até porque o pré-carnaval já começou. Lembrando que aqui nós te deixamos informado sobre tudo que importa no seu dia a dia. Eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mics com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Um bom final de tarde a todos. E como segundou, o nosso programa tá bem recheado. E hoje a gente fala de solidariedade antes mesmo de entrar na folia que se aproxima. Tem também campanha da ProSangue, além de um reforço pesado na saúde aqui no ABC. Além disso, como o assunto é o que não falta, a gente traz oportunidade de estágio para quem está buscando aí, logo nas estações da CPTM, além das eleições de Portugal. Então rola muita informação para tu te situar no meio desse caos do trânsito voltando para casa. Então bora ajeitar o teu fone e segura no café que o ABC Cast já está começando. E a gente inicia falando sobre um assunto muito importante que é o título de eleitor. Então, JP, ouvinte, o relógio das eleições de 2026 já tá batendo, hein? E a Juventude Paulista resolveu não deixar para a última hora. Só em 2025, cerca de 160 mil adolescentes tiraram o primeiro título. E no último mês, esse número bateu sabe quanto? 35 mil. É isso aí. O jovem vem bastante forte agora. E vale lembrar que você, a partir dos 15 anos, já está habilitado à sua primeira eleição. Mas, em 2026, só vota quem completar 16 até o primeiro turno, com um voto facultativo, é claro. E esse movimento não é pouca coisa, viu? Em 2026, tem um deputado, 2 senadores, governador e até presidente na disputa. Em São Paulo, cada novo eleitor pode fazer uma diferença real. É por isso. E com campanhas como Meu Voto, Minha Escolha e Votar é a Nossa Cara. O recado assim já tá dado, então é participar cedo e entender o jogo da democracia desde já. E a galera parece que tá comprando bastante a ideia, né? É muito bonito ver essa juventude ocupando o espaço que sempre foi dela, né, Su? Porque voto não é rito de passagem apenas, é um exercício de presença. E quando o jovem descobre desde cedo que pode interferir no roteiro, a política deixa de ser apenas uma novela e acaba virando autoria. Sim, com certeza. Os jovens são cada vez mais engajados em pautas políticas, né? Principalmente com o advento das redes sociais em massa, e eles estão mais que certos. Já que dá para opinar sobre política, por que não fazer a diferença e mostrar nas urnas qual a sua opinião? E agora vamos para o nosso giro de notícias. Falando sobre carnaval e doação de sangue. Então, para você ouvinte, para você folião que adora esse clima carnavalesco, a gente deixa aqui um lembrete. A ProSangue reforça a campanha antes da folia Doe Sangue. E os postos, principalmente Dante, Mandaki, Osasco e posto de atendimento, funcionarão tanto no sábado quanto na segunda e terça, que são os feriados. Também vai ter atendimento ali na quarta-feira. Então, acessem o site da ProSangue para conseguir conferir todos os horários e também os requisitos, que pode fazer com que você ajude muitas vidas. Ambulâncias para o ABC. O Grande ABC recebeu 34 novas ambulâncias do SAMU, fruto de uma articulação do consórcio ABC com o Ministério da Saúde dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, aqui, o PAC Saúde. Os veículos serão distribuídos entre Santo André, Diadema, São Bernardo, Mauá e São Caetano, modernizando a frota e reduzindo o tempo de resposta nos atendimentos de urgência. A entrega oficial aconteceu durante a visita do presidente Lula na região. E para fechar o nosso giro, vamos falar sobre o estágio CIEE-CPTM. Olha só, quem busca estágio
pode aproveitar o caminho de casa. A CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, em parceria com o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, fará um cadastro presencial para jovens de 14 a 24 anos até sexta-feira agora, dia 13, das 11 da manhã às 15 da tarde, às 3 horas da tarde. E a ação passa pelas estações Tatuapé, Brás, Luz e Palmeiras Barra Funda, com inscrições no Banco de Talentos, orientação profissional e divulgação de cursos gratuitos. Podem participar estudantes do ensino médio, técnico ou superior, sem precisar sair da rota do dia a dia. E assim a gente fecha o nosso giro de notícias de hoje, com saúde, oportunidade e serviço público virando notícia útil. E se você quiser se manter atualizado com tudo que acontece na região, no país e também no mundo, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E o carnaval já chegou, já teve bloquinho e até mesmo polêmica, mas outra coisa que não parou foi o futebol e o esporte. Então o nosso repórter Gabriel de Jesus vai te atualizar tudo que rolou no final de semana. É com você, Gabi. Olá, Susana Rezende e João Pedro Melo. Olá, ouvintes do ABCcast. Eu sou o Gabriel de Jesus e aqui eu trago os destaques do esporte. Eu começo o nosso bloco de hoje destacando o Derby Paulista, onde no último domingo o Palmeiras bateu o Corinthians por 1-0 pela 7ª rodada do Paulistão, na Neoquímica Arena, com gol de Flaco Lopes. E o Memphis Depay, no primeiro tempo, ele escorregou, bateu um pênalti e mandou a bola para fora. Pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Série A2, o Água Santa bateu o Juventus da Moca por 2-1 na Arena Inamar. O Netuno saiu na frente do gol do zagueiro Alisson aos 29 minutos do primeiro tempo, mas aos 41, você não vai acreditar, JP, Maicon Douglas empatou para a equipe da capital, mas Levi fez o gol e deu a vitória para o time diademense. Com o resultado, o Netuno se consolida no G4, ocupando agora a 3ª colocação com 16 pontos. Ainda na mesma competição, o Santo André perdeu para o Ituano por 1-0 com gol de Neto e Berola, no estádio Novelli Júnior em Itu. Aí, pela Série A3, o Exceção Bernardo empatou com o Rio Preto em 1-1, Wilson, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Cauã Christian abriu o marcador para o time da casa e Felipe Codó igualou o marcador. Pela Série A4, o Azulão finalmente venceu o JP. Bateu o Jabaquara em casa por 2-0 com gols de Giovan e Riquelme no Atlético Campanella. E o São Bernardo FC perdeu para o Novo Horizontino no Paulistão, no estádio Jorge Ismael de Biase, lá em Novo Horizonte. Pedro Vitor abriu o placar para o Tigre aos 18 minutos do primeiro tempo, mas aos 30 o time do interior chegou a empatar com Rômulo e depois virou com o Juninho. 2-1 para o Novo Horizontino. O time do ABC ainda teve o Wellington Manzoli e Foguinho expulsos. Com bastante informações, eu encerro o bloco de esporte de hoje. Valeu, ouvintes, até a próxima. Com calendário apertado e torcidas em ebulição. Parece que 2026 promete mais emoção, não só dentro, mas fora de campo. Então, super valeu, Gabi, e boa semana. E agora vamos falar sobre as eleições em Portugal. JP, Portugal já acordou com um presidente novo, hein? O socialista António Seguro venceu o segundo turno com mais de 3,3 milhões de votos. Um número que poucos conseguiram desde a redemocratização. E aí ele derrotou o candidato André Ventura da extrema-direita, que ficou com cerca de 1,6 milhão numa eleição marcada por abstenção alta, beirando os 50%. E esse desempenho coloca o Seguro num clube bem seleto, ao lado de nomes como Mário Soares, Ramalho Eanes e Jorge Sampaio, que também passaram da marca dos 3 milhões de votos. E agora começa a transição, já que Marcelo Rebelo de Sousa encerra o mandato já em março desse ano, fechando mais um capítulo da história democrática portuguesa. Portugal então reafirma o valor do voto como uma ferramenta civilizatória. Enquanto por aqui a gente ainda tem que tropeçar com alguns saudosismos autoritários, ali os portugueses provam que maturidade democrática é aprender a discordar sem tentativa de romper a república.
Simples assim. Um venceu e o outro vai assumir. Parece simples, mas deveria, né? E imagina se essa moda pega por aqui. Seria muito bom. E agora vamos falar do Gabinete de Crises e Chuvas. A Defesa Civil de São Paulo voltou a ativar o gabinete de crise neste domingo, depois que a previsão de chuva passou dos 100 milímetros por dia, nível considerado de perigo extremo. E não é pouca coisa não, hein? Em 24 horas, São Carlos registrou 137 milímetros de chuva, quase 80% do que se costuma chover em todo o mês de fevereiro. Outras cidades do litoral e do interior também sofreram com alagamentos, deslizamentos e quedas de barreira, deixando 13 pessoas desalojadas e 4 desabrigadas, mas sem registro de vítimas. E a Defesa Civil reforça o alerta de que nada de atravessar ruas alagadas, olho vivo em sinais de deslizamento e sempre acompanhar os avisos oficiais. Todo verão, o Brasil parece que descobre que tá chovendo, né? E todo verão o poder público parece que finge surpresa. A tragédia aqui é cíclica porque a prevenção é sazonal. Quando o planejamento é só pós-desastre, o luto vira uma política pública, né? Será que ainda não deu para aprender nada? Pois é. A gente já soube mapear as estações e até mesmo prever o volume de chuva, mas aparentemente tudo isso não serve para prevenção e só começam a pensar em um plano de ação quando a água já está caindo e quem sofre é a população. E agora vamos para o nosso quadro, o Quem Disse Isso? Aquele momento que a gente para, respira, traz uma frase para você pensar sobre você mesmo, sobre a vida e muito mais. Então, JP, conta pra gente qual é a frase de hoje. E vamos de frase direta e poderosa, hein, Su? A função da liberdade é libertar outra pessoa. Repetindo, a função da liberdade é libertar outra pessoa. E aí, será que dá pra adivinhar, Su, quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Eu acho que não, hein? Mas como sempre vou dar um spoilerzinho. Lembrando que o autor ou a autora dessa frase é norte-americano, recebeu um Nobel de Literatura e é uma das maiores vozes da literatura contemporânea. E tem uma obra que sempre fala de identidade, racismo, memória e do impacto coletivo das escolhas individuais. E aí, ouvinte, deu pra saber? Bom, então eu conto. Quem disse isso foi Toni Morrison. E aí, essa frase resume muito bem a ideia central do pensamento da escritora. Liberdade de verdade só existe quando não é apenas para si. Ela lembrava que essa liberdade não é uma liberdade de souvenir de vitrine. É uma corrente que precisa circular, porque ser livre sozinho é um conforto de burguês. Libertar o outro, isso sim é o ato político mais radical que pode existir. E talvez o único que ainda nos resgate desse vício de achar que basta respirar para estar vivo. E é com essa reflexão sobre liberdade e o compartilhamento dela que nós terminamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, aonde você quiser, basta nos buscar, nos seguir e dar o play. E se tu curtiu o episódio, conta pra gente o que tu achou. Manda o teu feedback, vale crítica, elogio, sugestão ou até aquela pauta curiosa que só você reparou pelo caminho. A gente tá sempre ouvindo vocês, então já aproveita e passa lá no nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque, como sempre, a conversa sempre continua por lá. É isso aí. E lembrando que se você quiser se manter informado a qualquer momento do dia, seja no feriado, seja no final de semana, do esporte à política, o nosso site ele não para. Acesse abcdoabc.com.br e fique sempre informado, porque lá tem notícia fresquinha a todo momento só para você. E antes de encerrar, claro, fica aqui o nosso abraço para você que está no trânsito, em casa, ou já pensando no descanso do final de semana que ainda está longe. Então, que ótimo ter a tua companhia desse lado. Amanhã a gente está de volta
com um cafezinho, boa conversa e o mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.